Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu sou o Peixoto e hoje eu tô aqui para fazer um tutorial de como controlar com Arduino motores de LED. Nesse tutorial eu vou fazer desde o início, apresentando os materiais que a gente vai precisar, depois como ligar os componentes e por fim um pouco da programação e, além de tudo isso também, mostrar alguns exemplos práticos de como a gente pode utilizar esse conhecimento. Eu, por exemplo, apliquei e também aprendi quando eu participava de um time de robótica e foi muito útil naquela época e pode ser útil para você também. Então, para começar, eu vou primeiro apresentar para vocês os materiais que a gente vai precisar, tanto de componentes quanto alguns materiais que podem ser úteis durante essa confecção desse projeto. E bem, para esse tutorial a gente vai precisar primeiro de uma plaquinha de Arduino Uno ou algum Arduino da sua preferência, como Mega ou Nano. A gente vai precisar do próprio motor de EV3 ou de NXT, e o motor de EV3 pode ser tanto o grande quanto o médio. A gente vai precisar também de uma ponte H, um driver de motor. O que eu estou usando é o L298. A gente também vai precisar de jumpers, especificamente um jumper macho-macho e outros 3 macho-fêmea. A gente também vai precisar do cabo de conexão que a gente usa no EV3 e também, por fim, a alimentação. No meu caso, eu estou usando uma bateria de LiPo de 12 volts. E também precisar de um cabo para fazer a conexão na bateria e, consequentemente, alimentar todo o sistema. E além desses materiais que são para o sistema em si, a gente precisa de alguns outros para poder confeccionar ele. Então, a gente precisaria de um descascador de fio. Se não tiver, pode funcionar um estilete ou um alicate de corte. A gente também precisaria de uma tesoura e uma chavinha de fenda. Então, pessoal, agora que eu já apresentei para vocês os materiais que a gente vai precisar usar, a gente vai primeiro fazer as conexões entre eles para poder fazer o sistema funcionar. Então, primeiramente, a gente pode começar pegando a nossa ponte H. E aí, o que a gente vai fazer na nossa ponte H? Primeiro, a gente vai conectar os cabos de alimentação. Então, para isso que a gente precisava da nossa chavinha de fenda, já que aqui na ponte H, a gente tem as partes em que a gente precisa conectar a nossa bateria de 12 volts e o GND da bateria. Então, nesses pontinhos aqui que a gente precisa colocar a bateria e o GND, a gente vai colocar o positivo e o negativo que a gente vai pegar da bateria. Para isso, a gente vai usar a nossa chavinha de fenda, vai abrir aqui esses compartimentos e aí a gente vai colocar os 2 cabos aqui. O cabo vermelho vai ficar no positivo, nesse mais 12 volts, porque a nossa bateria é de 12 volts. Então, se a sua bateria também for de 12 volts ou de 5 para mais, a gente coloca nessa partezinha. Aí, depois que a gente coloca aqui dentro, é só a gente fechar com a nossa chavinha de fenda. E aí, ele já vai ficar preso. Aí, a gente vai fazer a mesma coisa com o do negativo da bateria. Aí, além desse negativo da bateria que a gente coloca aqui, a gente também precisa colocar no GND da nossa ponte H o GND do Arduino. Então, para isso que a gente precisava de um jumper macho-macho. Então, a gente vai colocar o pininho do macho aqui dentro. É meio difícil de colocar, pode parecer, mas ele prende sim. Aí, a gente vai fechar o nosso compartimentozinho. E aí, depois disso, vai ficar tudo preso aqui. Então, o que vai acontecer? Essa parte aqui é o que vai alimentar a nossa ponte H com a nossa bateria. E aí, eu já vou até testar aqui, mas a nossa bateria aqui de 12 volts, eu já peguei um cabo que tem um encaixe. Aí vai de vocês. Pode usar um jumper normal, pode usar esse aqui que é parecido. Se for uma outra bateria, vai ter que usar um outro tipo de cabo. Mas o básico é colocar o positivo aqui na parte do 12 volts da ponte H e o negativo no GND, o negativo da bateria e o positivo da bateria. Se a gente conecta aqui, positivo e o negativo, a gente já vai ver que a nossa ponte H está sendo alimentada. Ela vai ligar um LEDzinho. Então tá tudo certo. E aí esse jumper aqui, ele vai ficar lá no GND do Arduino. Além disso, o que mais que a gente precisa colocar na nossa ponte H? A gente precisa colocar o cabo de positivo e negativo também de controle do nosso motor.
Para isso, o que a gente vai fazer? Na nossa ponte H, caso você não conheça, a gente consegue controlar até 2 motores nesse tipo de ponte H. Como que a gente faz isso? Desse ladozinho aqui, da mesma forma como a gente conectou o positivo e negativo, a gente vai conectar os fios de controle do motor em questão. Por isso que dá para controlar qualquer tipo de motor aqui. E aí a gente vai colocar os dois cabozinhos aqui. E aí, nessa parte aqui que tem vários pinos que saem, que entra uma entrada fêmea, que é por isso que a gente pegou outros jumpers, a gente vai pegar os cabos daqui e vai colocar no nosso Arduino. E aí lá na programação do Arduino a gente vai controlar esses pinos. Basicamente é assim que funciona na ponte H, e a gente consegue controlar os motores. Tanto ir para frente ou para trás, ou até controlar a velocidade dele. E aí, o que a gente vai ter que fazer? Acredito que vocês saibam, né? Mas o nosso EV3 e NXC também, ele tem esse tipo de cabo. Então, ele tem vários tipos de cabo, e o cabo que a gente utiliza é desse tipo aqui. E aí é por isso que a gente vai precisar de um descascador de fio e também de uma tesoura. Porque a gente vai ter que descascar esse fio e aí conseguir pegar só os cabos de controle do nosso motor. Por quê? Nesse cabo aqui, o cabo que utilizam no EV3, ele tem 6 cabos aqui dentro. Quando a gente cortar aqui vai dar pra ver, eu já vou até fazer isso, vai dar pra ver. E acho que são 6 cabos, não, são 6 cabos. A gente só vai precisar de 2. E aí primeiro eu vou fazer esse corte, vou fazer tudo isso, e aí depois eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai controlar. Mas o que a gente vai ter que fazer? A gente vai primeiro cortar uma das pontas. A gente pode cortar aqui um cabo. E aí, se der, acho que dá pra ver aqui, mas ele tem vários cabozinhos aqui dentro. Aí, a gente vai primeiro ter que tirar essa parte preta, porque essa parte preta cobre os outros 6 fios que tem aqui dentro. E é por isso que a gente vai precisar do nosso descascador de fio. Então, com o descascador de fio, a gente consegue cortar essa parte preta. E aí, vai sobrar apenas esses 6 cabozinhos aqui dentro. É um azul, um verde, um amarelo, um vermelho, um preto e um branco. Qual que a gente vai querer? Só o preto e o branco, que são os cabos de controle mesmo, que são utilizados aqui no nosso EV3. Os outros são para o encoder do motor, para ele conseguir calcular quanto ele está girando em graus, que a gente não vai precisar, porque a gente só quer ligar o motor com o Arduino. E aí, por conta disso, a gente, né, como eu estava dizendo, a gente corta, aí a gente pode cortar os outros fios, e aí descasca só esses dois, o branco e o preto. E aí, como acredito que vocês já imaginam, a gente vai pegar esse cabo branco e preto e vai colocar aqui na ponte H, da mesma forma como a gente fez com com o positivo e negativo da bateria. Então a gente pode abrir aqui os compartimentos, aí a gente coloca os 2 cabozinhos aqui dentro, e depois de ter colocado a gente fecha para prender bem, porque senão ele pode sair. E aí, uma vez preso, ele já vai estar tudo certo na nossa conexão com a ponte H. Aí, basicamente, isso é o que a gente precisa fazer com a nossa chavinha de fenda. O restante, agora a gente usa só os jumpers, porque ele tem entradas aqui pra gente colocar uma entrada de tipo macho. Então, o que a gente vai fazer? Nas entradas que a gente tem aqui na ponte H, se vocês forem ver mais de perto, tem 4 entradas aqui que são abertas, né? Que é o em 1, em 2, em 3 e em 4. Aqui embaixo, né, a gente tem os outs, que tem na ponte H mostrando, que tem o out 1 e também o out 2, do outro lado out 3 e out 4. Ou seja, o 1 e o 2 são para controlar o motor desse lado aqui, né, porque como eu disse, pode controlar até 2 motores nessa ponte H, e o out 3, o out 4 é pro em 1, 3 e 1 4. Como a gente só vai controlar um motor, a gente usa esse daqui, o out 1 e o out 2, e aí a gente vai usar só o em 1 e o em 2. Então a gente tem que colocar aqui nesses pinos que estão para fora os nossos outros 2 cabos que a gente tinha comentado, os nossos outros 2 jumpers. Aí a gente coloca o jumper, a parte do tipo fêmea. A gente coloca ali. E aí as duas partes do macho a gente vai colocar no Arduino. Aí você deve estar se perguntando por que eu pedi mais um ainda além desses 2. Porque se a gente quiser controlar a velocidade, a gente tem que usar as outras 2 entradas que estão tampadas. Então, se vocês verem aqui, ele tem esses 4 abertos e depois tem outras 2 de cada lado fechadas, que são o ENA, que chama de Enable. Tem o Enable A e o Enable B. O Enable A é pro Out 1 e Out 2, um em 1 e um em 2, e o Enable B é pro in 1, o in 3 e o in 4.
Aí, se a gente quiser controlar a velocidade, é só a gente tirar essa capinha que tem aqui. Pode usar um alicatezinho para tirar, vou usar a tesoura porque eu tô sem. Então a gente retira aqui. E aí depois que a gente tira, a gente consegue colocar além do no in 1 e no in 2, a gente coloca no enable. E aí a gente coloca só no da frente, né? Tem 2 enables, a gente coloca no da frente. Aí aqui que a gente vai, como que vai funcionar isso na programação e como que vai fazer isso na conexão com o Arduino. Esse cabo aqui que a gente colocou é o cabo da bateria, então é para alimentação. Esse daqui a gente vai conectar no GND do Arduino. Tem vários GNDs, tanto faz qual, mas a gente tem que colocar no GND do Arduino. Esse daqui a gente vai, obviamente, conectar aqui no nosso motor. E esses cabos aqui, como que a gente vai fazer? O in 1 e o in 2, basicamente pode controlar em qualquer lugar. Ele pode ser colocado tanto numa porta digital, que é a que aceita high-low, ou numa porta PWM ou numa porta analógica, que aceita de 0 a 255. Eu vou colocar aqui tanto faz aqui, eu vou colocar na 2 e na 3. Já o Enable, ele precisa estar numa porta PWM, então, ou numa porta analógica. Eu vou colocar numa PWM, então eu vou colocar aqui na porta 5. Que a PWM, caso você não saiba, é a que tem um tiozinho do lado. A gente coloca ela aqui. E aí, o que a gente vai fazer na programação, basicamente como vai funcionar. Esses 2 pinos que a gente colocou pro in 1 e o in 2, a gente vai controlar a direção do motor. Então, se ele vai ir para frente ou para trás. A gente vai controlar como? Colocando high-low ou low-high e invertendo. E o outro, que é o que saiu do enable, a gente vai controlar a velocidade. Como que a gente vai fazer isso? Colocando se a voltagem, né, quanto vai sair de energia aqui para esse cabo, vai ser de 0 a 255. O 255 é o máximo, que aí o motor vai estar bem rápido, e 50 menos, um pouco menos, vai estar um pouco mais devagar. Aí a gente consegue controlar dessa forma a velocidade do nosso coisa. Mas basicamente é assim que funciona o controle, é como a gente vai conectar as conexões do nosso sistema. É só isso. Caso queira colocar mais motor, é só colocar aqui no outro lado da ponte H, colocar mais alguns cabinhos e colocar aqui no Arduino. Mas basicamente é isso. A programação também é bem simples. E aí, pra gente alimentar todo o sistema, é só a gente conectar a nossa bateria, porque aí a gente precisa alimentar a nossa ponte H, já que só com os 5 volts do Arduino ele não consegue controlar. Aí agora a gente vai para a parte da programação. Na programação, primeiro de tudo a gente vai precisar do cabo para passar a programação. Aí a gente vai colocar aqui na porta do Arduino e vai colocar na porta USB do nosso computador. E aí agora eu vou passar para a parte da programação, gravando a tela para mostrar o que a gente vai precisar fazer e depois mostrar funcionando. Bem, pessoal, agora que eu já fiz aqui a programação, então no início eu coloquei para definir só os pinos com algumas variáveis, os pinos de cada um. Então o in1 tá no pino 2 do Arduino, o in2 no pino 3 e o enable no pino 5. Depois a gente tem o void setup para definir que todos esses pinos são output, porque são saídas. E por fim, no loop eu coloquei aqui como exemplo, primeiro, como eu tinha dito que ia funcionar, né? Pra gente definir a direção, a gente coloca um pino lá high e o outro pino low, então tem aqui. E aí depois eu coloquei o enable como 255 para mostrar a velocidade dele. Aí um delay para mostrar esse primeiro funcionando. E depois o contrário, então low high para mostrar ele indo para outra direção com o enable 150, com a velocidade 150, um pouco mais devagar para dar para ver também. Agora eu vou mostrar isso na prática. Então, na prática a gente consegue ver aqui que agora ele já indo para um lado, agora está indo para um lado mais rápido, aí depois ele vai um pouco mais devagar para o outro lado. E aí basicamente é isso, pessoal. Então, esse foi o tutorial, espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Agora vocês conseguem ir além, podem utilizar mais motores, mudar o tempo, mudar a velocidade e tudo mais. Mas esse é o básico que a gente consegue fazer. É bem legal, dá diversas oportunidades do que a gente pode fazer com o Lego, já que é mais fácil da gente encontrar e consegue controlar com o Arduino. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar na descrição toda a lista de materiais, um tutorial mais rapidinho e também a programação de exemplo que eu utilizei aqui para vocês, caso vocês queiram. Deixem um like, se inscrevam no canal, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê talvez num próximo tutorial de alguma outra coisa da robótica ou algum outro vídeo que eu vá fazer por aí, tudo bem? Então, caso vocês tenham alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. E é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. A gente se vê por aí.